Olá, hoje nós vamos falar uma coisa muito importante para a obra da sua casa e está diretamente ligado ao quê? No investimento. E muita gente nem sabe disso. Se você interessou, fique aqui com a gente até o final do vídeo, que a gente vai explicar tintim por tintim cada coisa, por que você tem que usar isso e por que você não deve começar a sua obra sem saber disso. Vamos lá? Nós somos a equipe Tamo Junto na Obra. Eu sou a Carol. Eu sou a Paula. Ainda tem o Diego e o Felipe, que não estão aqui com a gente, né? Mas a gente acredita que qualquer pessoa pode construir a sua casa sem surtar e economizando dinheiro. E como isso? Através de informações certas na hora certa. Então, a gente uniu a nossa experiência para poder ajudar o maior número de pessoas possíveis a realizar esse sonho da construção da sua própria casa. O que vai revelar aqui hoje pode tirar uma nuvem densa da frente de muita gente que está prestes a construir a sua própria casa, né? E para entender todo esse assunto, desvendar esse mistério, nós temos aqui a nossa incrível Paula, a minha sócia, né? Nosso escritório de arquitetura. Então, Paula, vamos começar um pouquinho falando sobre a sua experiência na área da construção. Claro, Carol. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu tenho anos de experiência como arquiteta e construtora, e ao longo desse tempo eu entendi que existem alguns pontos cruciais que têm que ser levados a sério para garantir o sucesso de uma construção. E o assunto de hoje é o principal deles. Mas antes da gente se aprofundar, vamos deixar um card aqui na tela e na descrição do vídeo para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, junto às pessoas que querem construir a sua casa de uma maneira mais planejada, garantindo economia, né, e bem menos estresse. Então vamos lá, Paula. Nós que já somos da área, a gente sabe, né, que a base de uma construção bem-sucedida é o quê? É o planejamento. Mas existe um segredinho que a maioria das pessoas que não é do ramo não sabe e não sabe a importância que isso tem na obra, que é o EVF. Gente, o que é esse EVF, né? Para que ele serve? Você pode falar um pouquinho para a gente, Paula? Claro, Carol, sem dúvida, o planejamento de uma construção é o que mais impacta no resultado final. Além de evitar surpresas desagradáveis que podem acontecer aí no meio do caminho. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma etapa crucial no processo do planejamento mesmo da construção da obra, que é o tal do EVF. E EVF é a sigla para Estudo de Viabilidade Financeira. Já vamos falar bastante sobre ele, vamos se aprofundar bastante, mas basicamente o EVF é uma análise detalhada de todos os custos de uma construção, desde a compra do terreno, passando por projetos, mão de obra, materiais, até a conclusão da obra, tá? É legal, Paulitas, mas muita gente que não é da área pode estar se perguntando, assim, né? Tem uma dúvida: será que o estudo de viabilidade financeira é a mesma coisa que financiamento de uma obra? Você pode esclarecer essa diferença para gente? Claro, Carol, não é a mesma coisa, são coisas distintas, apesar do financiamento fazer parte, né, ser uma parte integrante do estudo de viabilidade. Porque é com o estudo de viabilidade que você vai saber se você vai precisar levantar recursos para finalizar sua construção antes do tempo, né, já com tudo planejado bonitinho, não de última hora, quando você descobre que você não vai conseguir dar conta dos custos, né? Então, o financiamento é um item só. O estudo de viabilidade vai muito mais além, ele vai te mostrar em que ponto você vai precisar de mais recursos, e aí você vai entender com o seu orçamento, com o que você tem disponível, se você vai conseguir chegar até lá de uma forma sustentável, né? Ou se você vai precisar levantar esses recursos, e se precisar, você já tem esse plano na manga. Você já vai estar preparado para quando isso acontecer. Ah, interessante. Então, o estudo de viabilidade financeira, ele faz a análise financeira completa do seu empreendimento, né? Desde a hora do terreno até a entrega das chaves. E o legal dele, né, que ele faz todo esse acompanhamento mês a mês. Então, a gente vai saber, né, qual mês que a gente vai ter que gastar mais dinheiro. Então, para a gente já prever isso, né? E não ser pego de surpresa na hora da construção. E aí, ter que ir mais devagar na construção, né, ter esses imprevistos. Exatamente, Carol. Esse estudo de viabilidade financeira, ele vai determinar se o seu projeto ele é financeiramente viável para você. A primeira coisa, né? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa etapa, sobre o que a gente tem que alinhar de expectativas aí, mas é ele que vai mostrar para você se você realmente pode encarar.
Se você tem condições de encarar esse projeto dessa forma que você está querendo, ou se você vai ter que dar uma interferida aí no meio do caminho, fazer alguma alteração de escopo aí para você conseguir chegar até o final saudável, com dinheiro ainda, com aquela reservinha, né? Porque não dá para ficar zerado durante uma obra toda, né? Não dá para destinar toda os seus recursos para uma obra, não dá para você destinar tudo para isso. Isso é muito importante. E isso também faz parte da sua tranquilidade, né? E como eu tinha comentado, ele considera todos os custos, né? Desde os projetos, as aprovações, os impostos, as taxas, são coisas que a gente nem sabe. Quando você está entrando numa dessas, você nem sabe tudo que vai aparecer. Mão de obra, materiais, enfim, ele considera todos os custos, ele te dá uma estimativa bem realista, né, do que vai ser gasto, e o mais importante, uma estimativa no tempo. Então, isso vai fazer você saber onde, em que momento da sua empreitada, em que momentos você vai ter aquele aporte financeiro maior, você vai ter que ter aquele recurso ali na mão para poder Disponível, né? disponível, isso, porque às vezes a gente divide por mês e fala, beleza, eu consigo pagar isso por mês, eu tenho essa grana. Mas de repente, isso muitas coisas são um pouquinho antes, outras um pouco depois, e aí te pega de surpresa, e você de repente se vê sem saber de onde tirar esse dinheiro, esse recurso. E uma coisa assim, qual é o melhor momento para a gente fazer esse estudo de viabilidade financeira? Bom, Carol, quanto mais cedo você conseguir fazer, melhor, né? Para evitar surpresas desagradáveis aí no meio do caminho. O momento ideal que a gente recomenda é no início do processo de planejamento. Ali, quando você já tiver uma ideia sólida do que você quer, mas você ainda nem fez projeto, né? O ideal é isso. Às vezes a gente descobre isso depois, mas tudo bem, porque você ainda está no começo. Mas, de preferência, quando você já tiver uma ideia do que você quer, né? Uma ideia sólida, do que você quer construir, qual é o escopo do seu projeto. E por que eu falo que é legal fazer antes do projeto? Porque, por exemplo, nós duas, nós temos um escritório de projetos. Quantas vezes as pessoas não chegaram para a gente pedindo, a gente pergunta, você quer ter piscina na sua casa? Aí a pessoa fala, querer eu não quero, eu não gosto de piscina. Mas eu vou pôr, porque se um dia eu vender essa casa, ela vai ser mais fácil de vender. Ou seja, a pessoa, ela já não tá, você já vê que ela já não está pensando nela, no momento dela, no que ela realmente precisa agora, no que ela quer. Ela já está pensando além, né? Já está misturando um objetivo de morar, né, de compartilhar aquele momento com a família, com um investimento futuro. Ok. Sim. Aí você fala assim, e quantos dormitórios você quer, quantas suítes? Ai, gente, eu queria tanto uma casa só com 2 banheiros, porque ter banheiro é muita manutenção, eu não vou dar conta de limpar, eu não vou dar conta de não sei o quê. Aí a gente começa a fazer o nosso estudo desse jeito. Daqui 2 semanas, quando a gente manda o layout, a pessoa fala assim, meninas, eu acho que eu vou mudar de ideia, porque eu falei com fulano, e fulano falou que pouco banheiro não valoriza a casa. Quando eu for vender a casa, ela não vai estar valorizada. Aí começa. Então, é o que eu falo, você tem que ter o seu planejamento. Isso é para você, e você tem que entender que se você, que é o dono da obra, não sabe o que você quer, como você quer, não são as outras pessoas que vão saber e vão resolver esse problema para você. Então, se você já começa desse jeito, ouvindo daqui, ouvindo dali, mudando dali, a chance é que você se perca no meio do caminho, porque você tinha um orçamento para tanto, você estava até pensando em fazer isso, de repente você começou a colocar coisas aí. E essas coisas vão tomando uma proporção cada vez maior, vai virando uma bola de neve. E você não se dá conta que foram essas pequenas alterações que foram colocadas ali, ou seja, não estavam no planejamento, não foi feito um planejamento muito adequado, e isso acabou atrapalhando todo o processo. Então, a primeira coisa é faça um planejamento de acordo com as suas expectativas, alinhe as expectativas junto com a sua família, com as pessoas que vão morar ali. É uma casa para você? Vocês querem receber amigos o tempo todo? Vocês são de receber amigos? Ou é uma coisa meio ocasional? O que vocês esperam dessa casa, né? O que ela vai trazer para vocês proporcionar como um lar? É aí que vocês têm que se basear. Ou então, ok, mas eu quero vender essa casa porque eu sei que eu vou ficar, sei lá, só 5 anos nela, depois eu vou me mudar. Aí sim você pode pensar em algumas outras considerações. Mas mantenha o foco no que você precisa, qual é a sua expectativa para aquele projeto.
porque não é o arquiteto que vai resolver para você, não é o corretor de imóveis que fala que uma casa sem piscina não se vende, o que é meio absurdo, né? Porque assim como existem pessoas que querem piscina, tem pessoas que não querem piscina de jeito nenhum. E às vezes você faz uma piscina pensando nisso, só que você não gosta de piscina, você nem usa. Então é aquela casa que tem aquela piscina que você usa uma vez por ano. Você tem uma manutenção de piscina que é bem custosa. Além de te dar o trabalho de manter, tem o custo envolvido. Você vai fazer isso por ano, você vai bancar isso por anos para isso ser mais viável na hora de você vender. Talvez essa conta nem feche, sabe? Então, Exato. procura estabelecer esse planejamento bem focado no que você precisa para agora, tá? Eu brinco porque eu falo que obra é igual maternidade. Quando você descobre que você está grávida e você conta, o que acontece? Já começa a aparecer pitaco de todo mundo, de todos os tipos inimagináveis, dos mais básicos. Desde o nome até. Do nome até a amamentação lá, minha filha, cuidado com isso, você pode morrer. Vem umas coisas absurdas, você já começa a ficar noiada. Se você começa a escutar o que as pessoas têm a te dizer, você vai ser uma mãe noiada, uma mãe surtada, porque não tem como. Você entra naquela vibe e obra é a mesma coisa. Faz um teste, chega para alguém e fala assim: vou comprar um terreno. Vai começar. Chove de sugestão, chove. de ideia, né? E aí, de não faz isso, pelo amor de Deus. Fulano fez aquilo, o amigo da enteada do filho do vizinho fez isso e não deu certo. Não faz isso. Especialista em obra existe a cada esquina. Você pode especialista, né? Então, cuidado. Mantenha aí o segredinho dos 3 meses da gravidez, né? Se planeja direitinho, planeja o que você quer. Depois que você tiver certo daquilo que você quer fazer, aí você pode falar para todo mundo, porque o que as pessoas forem te devolver não vai afetar o seu psicológico. E não vai fazer você mudar de ideia no meio do caminho, tá bom? Sim, tem que ser segurança também, né? Quando você assumir, tipo, é isso que eu quero, Assumiu, isso é que isso, vai eu fazer vi, sentido pra vai dar gente. certo. Exato. Eu fiz um estudo certo, eu fiz algo que eu vou conseguir chegar até o final. Então é isso. Engata primeiro e vai embora. Excelente, Paula. A gente pode dar agora alguns exemplos de como o estudo de viabilidade financeira pode beneficiar na construção, né, da sua casa? Bom, ele evita aqueles famosos estouros de orçamento, né? Ele te dá uma visão clara dos custos totais, e aí isso permite com que você se programe para tudo que está por vir, né? Por exemplo, a pessoa que vai fazer uma laje aí vai vir não sei quantos caminhões de concreto e se ela não faz esse estudo, se ela não sabe bem o que está esperando, às vezes chega um boletim de 50 mil na casa dela para ela pagar. Quem é que está preparado para um boleto de 50 mil se você não sabia dele antes, né? Se não sabia que ele caía ali naquele momento. Então, dá para ter uma ideia do quanto ele consegue ajudar a pessoa a se preparar, né? Às vezes a pessoa até fala, beleza, não vou ter esse dinheiro nesse momento. Então você consegue ou organizar a agenda da obra, ou se organizar para pegar esse recurso antes, sabe? Aí quando você entrar num financiamento, né, que muita gente faz e não tem problema nenhum, gente. Às vezes as pessoas acham que financiamento meu Deus, eu vou me endividar. Mas, na verdade, os juros para um financiamento, eles não são os mesmos juros que o empréstimo bancário, por exemplo. E, às vezes, você acaba Sim. tendo que pedir um empréstimo e pagar esses juros abusivos porque você não se planejou adequadamente antes e não pegou um financiamento com um valor adequado para tudo que você vai gastar. Você pega um financiamento lá, peguei um financiamento de, sei lá, tantos mil. Só que aí você descobre que esse financiamento não foi o suficiente, Não é o porque você não fez suficiente, esse né? estudo. Aí o que você faz? Você não pode pedir um novo financiamento. Você só tem uma chance de Não. pedir financiamento para construção. E aí o que você faz? Aí você pega o empréstimo no banco. Aí sim os juros vêm e, né, fazem o estrago que eles fazem. Isso é preocupante. Então, se você conseguir fazer isso antes, você já pega o dinheiro que você tem com os juros adequados para uma construção, você paga em muitos meses, isso se dissolve e você fica tranquilo, que você sabe o que está por vir. Você sabe que você consegue bancar aquilo, não vai ser uma surpresa que vai te tirar o sono por semanas e semanas e você pensando ali como resolver, entendeu? Então, esse é o principal benefício aí desse estudo para quem quer construir a sua casa.
Ô, Paulites, eu vejo também assim, que às vezes a gente recebe, né, cliente, e aí eles falam assim, ah, mas quanto que é o metro quadrado da minha casa, né? Por exemplo, aqui na região, né, onde eu moro, tá quase 5.000 o metro quadrado. Aí a gente fala, 5.000 metro quadrado. Aí a pessoa, não, mas o fulano falou que faz por 3. E aí ele não faz o estudo de viabilidade financeira. O que acontece? Ele começa a obra com fulano, achando que ele vai gastar 3.000 metro quadrado, e aí chega no meio da obra, o que acontece? Não tem mais dinheiro, a obra começa a andar devagar, e muitas vezes até para, porque não se preparou, né, para aquele investimento. Então, e o Exatamente. estudo de viabilidade, ele evita isso também, né? Dá uma pessoa falar que é tanto, e aí você chega lá na frente e fala, meu, essa conta não está fechando, né? Você Então, tem que isso se também, atentar que essa conta não fecha desde o começo, né? Porque o fulano falou sim, isso, ele não está considerando algumas coisas, muito provavelmente, porque muitos empreiteiros, assim, eles falam, não, fica tanto, fica tanto. Mas aí quando você vai ver nas entrelinhas, não tem muro de arrimo, não tem piscina, tem muitas coisas que não estão inclusas nesse valor de metro quadrado aí. E aí, quando você vai perceber, já estourou. Já estourou faz tempo. E isso que você falou é bem bacana, porque com o estudo feito, você sabe o cronograma da sua obra, você tem noção de medição, isso é muito importante também. Você tem noção de quanto tempo as coisas vão levar. Tendo essa noção, você vai conseguir pagar para o seu empreiteiro o justo, o que ele realmente trabalhou, porque a maioria das pessoas não entendem da medição, não sabem do cronograma e acabam pagando no começo muito mais, porque eles pedem, né? Você acaba pagando muito mais do que foi feito. sim, Aí a pessoa já gastou o dinheiro. O que vai acontecer? Isso que você falou. Vai chegar num momento que a pessoa já não tem muito mais a receber de você. Ela vai pegar uma outra obra e vai te deixar na mão. E você ainda tem um monte de coisa para ser feita, sendo que você já é, pagou por isso, teoricamente. Também tem isso. Então, quando você faz esse estudo no tempo, você consegue chegar para o cara e falar: não, eu vou te pagar até aqui porque foi só até aqui que você fez. O combinado era esse, é por medição. Não faz exato. sentido eu te pagar mais do que isso, né? Excelente, Paula. Agora eu vou te fazer uma pergunta que muitas pessoas devem estar se perguntando isso, sabe? As pessoas, né, não são do ramo. Então elas devem estar pensando Uhum. assim, cara, eu não sei fazer isso. Como eu faço, né? Quem eu procuro? Como que eu faço para desenvolver isso? É isso mesmo, Carol. É difícil você ter acesso a essa informação. Por quê? Porque muitos profissionais não fazem esse estudo. Isso não é uma prática muito corriqueira, né? Normalmente, para grandes empreendimentos, quando é um empreendimento para fins comerciais, tipo um prédio comercial ou mesmo prédio residencial, isso é feito sim, porque impacta muito na Sim, decisão que aquela incorporadora tem que tomar para saber o tamanho do apartamento que ele faz ou da sala. Então, aí é um estudo até maior do que o financeiro. Eles fazem um estudo de viabilidade urbanística, né? Eles escolhem a cidade certinha, se está adequado, se está alinhado com quem eles querem atingir, o tamanho do terreno, o tamanho do lote, o coeficiente de aproveitamento. Eles têm que ver tudo isso, além do financeiro, né? Viabilidade de volumetria, tipo, até quantos andares eu posso ir, qual é o gabarito, enfim, recuos. Eles têm que aproveitar o máximo para poder tirar o máximo de lucro daquele empreendimento. Mas quando é uma obra residencial, ainda mais para uso próprio, né? Quando nós mesmos vamos construir para a gente, nós não somos uma construtora e tudo mais, a gente não tem acesso a isso. Porque os profissionais não oferecem, na verdade. Se você parar para ver quantas pessoas já ofereceram esse serviço, né? Então, sim, alguns eu arquitetos penso isso. fazem, é muito difícil alguém saber sobre isso. Alguns arquitetos até fazem, muitos até chegam em determinado ponto, não vão muito além, porque não é expertise deles mesmo, tá? Eles têm uma boa noção, mas não é expertise. Então, o ideal é que você vá atrás de pessoas que sabem o que estão fazendo, de profissionais que estejam já desenvolvendo esse tipo de trabalho. Claro que não está vinculado com nenhum outro serviço. Isso é um pacote contratado à parte que você contrata, tá? Para fazer esse estudo. Mas é muito importante. Mas assim, o que eu dou de dica para a pessoa que está assistindo a gente agora e não faz a mínima ideia, nem foi atrás de profissional ainda, não sabe se vai, se não vai, se encara uma obra, se não encara, ainda está em dúvida, fica aqui com a gente, se inscreve no nosso canal, porque toda semana a gente vai
colocar conteúdo muito bacana para você. Eu tenho certeza que alguns conteúdos que você assistir, você já vai estar bem mais seguro para tomar uma decisão mais informada, né? Para tomar uma decisão mais assertiva e continuar com a gente, que o nosso objetivo é esse, né? É te auxiliar, né, desde esses primeiros passos aí de tomar a decisão até a mão na massa mesmo e a finalização da obra, de uma forma bem mais esclarecida, informada, né? Certo. Fantástico, Paulitias. E se eu te perguntar assim, e se por acaso a pessoa falou assim, não quero fazer esse estudo de viabilidade, quais são as consequências que ela pode ter na obra dela? Carol, a falta de um estudo feito sólido, né, um estudo feito adequado, ele pode te trazer estouros no orçamento, né, que a gente acaba subestimando os custos reais da construção, como você falou, né, as pessoas ouvem daqui, ouvem dali, coloca aquilo no papel e presume que é assim, não tem como fugir. Se fulano conseguiu assim, eu vou conseguir também, e você acaba subestimando muitas coisas. E isso Você não causa estouro no calcula o orçamento. risco, né? Exatamente. É como se não tivesse risco algum. Gente, é uma construção, né? É um processo que leva aí desde o começo até o final uns 2 anos. Desde que você começa a planejar até você estar lá mesmo com a casa pronta, uns 2 anos. Imagina os riscos que não tem aí no meio do caminho. Até flutuações financeiras a gente não sabe. Imagina quem começou a construir na pandemia. O que aconteceu, né? É uma coisa que às vezes a gente não tem como prever. Mesmo fazendo estudo, não tem como prever. Imagina sem fazer estudo. Então, o risco é muito grande, é muito alto. Aí você tem esses desvios no orçamento, você pode atrasar a sua construção, que às vezes você precisa dar uma pausa ali para saber o que fazer, como fazer, reestudar, né? Tipo, ver onde você pode ir. Só que esse desvio, ele pode levar a sérios problemas financeiros, né? Isso pode acabar com a sua saúde financeira e de outras pessoas também que estiverem envolvidas aí nesse processo, e pode acarretar numa decisão bem drástica de paralisar a construção. E aí você tem aquele elefante branco, né, no meio do caminho ali, já no meio do caminho, só que você não consegue ir, já fica muito difícil de vender pelo preço que você, pelo valor que você já investiu, e aí você tem que paralisar por tempo indeterminado até que você tenha fôlego de novo para poder aportar recursos ali. E dependendo da urgência, né, você acaba vendendo, porque, tipo, se você tiver muita urgência, você vai vender. Se você tiver necessitado, só que além do dinheiro que você já perdeu, você vai perder a saúde, porque isso estressa demais. Tipo, Não, pode ter emocional totalmente abalado. problemas de relacionamento, né? Porque aí começa a querer falar, por que você não fez assim? Porque Eu você te não fez assado? avisei! Então, Eu te avisei! começa a vir todo assim, né, um problema causado pela falta de planejamento financeiro, né? Exatamente. Tipo, acarreta em muito mais coisas. Às vezes você fala, não vou fazer o estudo de viabilidade porque tô achando caro. Cara, mas aquilo vai te economizar um tanto de dinheiro, saúde, no final, que vale muito a pena, né? É o que eu falo, gente, não economize com isso, nem com projeto. Não estou tentando vender meu peixe, mas não economize com isso, porque é isso que vai fazer você se manter ao longo do caminho naquilo que você estava prevendo. É isso, não tem como fugir disso. Então, é um dinheiro necessário, é o primeiro, né? Por isso, às vezes, pode assustar a pessoa, é que às vezes ela não tem noção do que vem. E ainda bem, tomara que ela tamanho, né? tomara que ela tome consciência do que vem agora. Agora é hora de saber se dá ou se não dá. Não depois, lá no meio do caminho, quando ela descobre que não dá. Aí ela já não tem mais para onde fugir. Sim. Ou perde dinheiro, né? Vai perder muito dinheiro. Se abandonar a obra, tipo, abandonar, né? Mas for vender Mas no mês, você paralisar, já perdeu muito dinheiro. exatamente. E aí o que era sonho vira pesadelo, né? Vira um pesadelo. E isso, assim, né, tá bem ligado também no que a gente falou no episódio 2, né? Porque questão do risco com o tempo, né? Quanto maior vai passando o tempo, maior vai sendo o custo, no tempo fica maior. Então, o seu risco vai aumentando. Vamos deixar um card aqui para quem quiser saber mais sobre isso. A gente coloca o link do vídeo aqui no nosso. E na descrição também vai ter. Na descrição e na tela. Vocês entenderem o que a gente está falando aqui, tá bom? Ok, eu acho que
você já me convenceu, né? Deve ter convencido as pessoas que estão assistindo depois desse monte de coisa, né? De benefícios e malefícios de não fazer. Mas como eu posso fazer para começar isso hoje? Bom, o conselho é simples, né? E a gente já até falou. Nunca subestime o poder do planejamento, principalmente financeiro. Nunca subestime esse poder. E um estudo de viabilidade financeira bem feito é uma bússola que vai guiar a sua construção aí, desde o começo até o final. Então, saiba a importância dele. Ah, mas eu já comecei, né? Já fiz projeto, já estou começando, e agora não posso mais fazer? Não, pode sim. Quanto antes, melhor. Quanto antes você já vai ter noção do que está por vir. Então, quanto antes você fizer, mais chances da sua construção ser um sucesso, de você sair realizado dessa empreitada, tá? Então, comece já. Nós temos aqui no canal alguns conteúdos sobre alinhamento de expectativas, então já seria um ótimo start para quem está querendo começar. E só um spoilerzinho do que está por vir, nosso próximo conteúdo vai ser sobre qual é a melhor hora para começar uma construção. Então não perca, se inscreva aqui que aí você já vai ser avisado quando esse conteúdo sair no ar, para você já ficar por dentro dessas novidades, tá bom? Sabe as palavras, Paulitas. Muito obrigada por essa conversa. Eu acho que ela foi muito esclarecedora, né? Trouxe muitos insights sobre estudo de viabilidade financeira, que vai ajudar muito na construção da casa, né? De todo mundo que estiver aqui assistindo com a gente. Foi muito valioso o conteúdo. A gente está aqui, né? Querendo ajudar as pessoas para que elas não percam dinheiro na construção dela, para não surtar, e esse conteúdo com certeza vai fazer a diferença na construção da casa delas. Com certeza, Carol. Eu que agradeço por estar aqui, passando essas informações para vocês. Pessoal, última dica: planejem com sabedoria. Planejem com sabedoria. Isso faz toda a diferença. Com certeza, Paula. E para todos que nos acompanham, espero que tenham aprendido a importância do estudo de viabilidade financeira e como ele pode influenciar no sucesso do seu projeto, né, da construção da sua casa. Continue, né, se informando, planejando cuidadosamente para alcançar os melhores resultados, né, para você ter sucesso na sua jornada. Se esse conteúdo fez sentido para você, então curta, né, compartilhe com outras pessoas que estão nessa mesma jornada, que a gente está aqui toda semana trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Então, beijos. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.